O Banco do Brasil divulgou um resultado ruim. O lucro caiu, a inadimplência subiu. E o que eu fiz? Vendi? Saí correndo, gritando, esperneando? Não, porra, eu comprei mais. E eu vou te mostrar exatamente por que é que eu continuo comprando o Banco do Brasil, apesar de muito analista, muita casa de análise, muito youtuber continuar vendendo susto, dizendo que esse foi um trimestre desastroso. Bom, antes vamos tentar entender o que aconteceu. No dia 15 de abril, o Banco do Brasil soltou o resultado trimestral. E a situação é a seguinte: o lucro líquido caiu em relação ao primeiro trimestre de 2024, aumento da inadimplência, principalmente no agronegócio. Teve inadimplência em pessoa física também, pessoa jurídica também, mas de fato a maior inadimplência foi no agronegócio. Se você não sabe, a maior carteira de crédito de agronegócio é do Banco do Brasil, ou seja, o Banco do Brasil é quem mais empresta dinheiro ao agronegócio, logo ele vai estar muito exposto ao agronegócio, né? E o agro não está fácil. E novas regras no Banco Central que fizeram o Banco do Brasil ter que se adequar ali no que diz respeito a provisões para devedores duvidosos. Antes o banco precisava levar em consideração prejuízos já realizados para ter essas provisões, agora ele vai ter que levar em consideração possíveis prejuízos futuros também, né? Então é mais dinheiro ali que ele precisa reter para essas provisões. E depois de tudo isso, para minha alegria, o mercado desceu o pau na cotação das ações de Banco do Brasil. Mas será mesmo que um trimestre ruim transforma um negócio sólido com mais de 100 anos numa bomba relógio? Bora tentar descobrir? Mas antes a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para tentar entender a resiliência e a robustez do Banco do Brasil. Crise dos anos 2000, bolha das .com, o Banco do Brasil sobreviveu. Crise de 2008, subprime, cara, essa foi foda, hein? E o Banco do Brasil, mais uma vez, sobreviveu. De 2010 a 2012, crise da dívida europeia. A Europa era um dos principais parceiros comerciais do Brasil naquela época e a fuga para ativos seguros, como o dólar, por exemplo, gerou pressões cambiais, mas mais uma vez o Banco do Brasil sobreviveu. Já em 2013, crise do taper tantrum. Essa tem até um nome estranho, né? Taper tantrum. O Brasil tinha um déficit gigante em conta corrente e dependia de capital estrangeiro para financiar a economia. E o aumento dos juros nos Estados Unidos tornou o Brasil menos atrativo. 2016, crise do governo Dilma. Cara, essa crise foi tão grande quanto a pandemia, ou até pior do que a pandemia. Mas, mais uma vez, o Banco do Brasil sobreviveu. Em 2018, crise da lira turca. Os investidores passaram a evitar mercados emergentes com déficit fiscal e problemas fiscais também, que é o caso do Brasil. Mas, mais uma vez, o Banco do Brasil sobreviveu. Depois disso, em 2020, pandemia, cara. Banco do Brasil sobreviveu. 2022, guerra Rússia versus Ucrânia. Banco do Brasil sobreviveu. 2023, crise bancária americana. Banco do Brasil sobreviveu. E agora tu me diz, tu acha mesmo que depois de passar por todas essas crises, um trimestre ruim vai derrubar o Banco do Brasil? Diga-se de passagem, nem foi um trimestre ruim, tá? Foi um trimestre abaixo do esperado. O mercado esperava 9 bi de lucro, mas veio 7. Ou seja, o banco continua lucrativo. Ele não teve um trimestre ruim, ele teve um trimestre abaixo do esperado. Você quer ver outra coisa? Eu vou ler uma notícia aqui com vocês. Olha só, Banco do Brasil teve o quarto maior lucro da B3 no primeiro trimestre de 2025. Ou seja, de todas as empresas listadas na Bolsa de Valores, o Banco do Brasil teve o quarto maior lucro, mesmo tendo um trimestre abaixo do esperado, que está todo mundo chamando de trimestre ruim. Quarto maior lucro, mesmo tendo um trimestre ruim. E olha só esse outro documento aqui, que é a parte de um documento do BTG, uma análise do BTG, que tem algumas projeções. E olha só que interessante, essa linha aqui, que é do lucro por ação, tá? Então aqui tem o lucro por ação esperado em 2025, que tá R$ 5,13, lucro por ação esperado em 2026, 5,78 e em 2027, 6,32. Se a gente somar isso aqui, deixa eu abrir aqui a calculadora. 5,13 com mais 5,78 com mais 6,32. Ou seja, nos próximos 3 anos o banco vai gerar R$ 17,23 de lucro. Só que, se a gente for dar uma olhada na cotação
atual, preço de hoje, tá aqui R$ 21,71. Então, se a gente dividir aqui por R$ 21,71, olha isso aqui, cara. Vezes 100 para transformar em porcentagem, né? Ou seja, só nos próximos 3 anos, o lucro do Banco do Brasil vai ser mais ou menos 79% do valor de mercado que ele tem. Ou seja, um baita lucro já para os próximos 3 anos. Pode ser que isso não aconteça, é óbvio, ninguém tem bola de cristal. Tanto é que a gente esperava 9 bi de lucro e veio 7. Então, dito isso, qual a minha opinião sobre o banco? Tá saudável? Tá. Tá barato? Tá. Continua pagando bons dividendos, apesar do trimestre ruim? Continua. Então, eu me mantenho firme e eu vou continuar comprando. Tenho certeza que lá na frente meu filho vai me agradecer por isso, né? Porque a carteira aqui do canal não é a minha carteira pessoal, a minha carteira principal. É a carteira que eu construí para o meu filho que está com 6 meses agora, né? Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o que eu estou falando, assiste o vídeo de introdução aqui do canal, onde eu me apresento, digo de onde eu venho, como é que eu vim parar aqui, como é que vai funcionar o canal, enfim, para você entender o que eu estou falando aqui, tá? Dito isso, meu posicionamento é o seguinte: eu não invisto num projeto, numa empresa ou num ativo esperando que todo trimestre seja perfeito. Eu invisto em negócios sólidos, com fundamentos fortes, com bom histórico de pagamento de dividendos, com bom histórico de crescimento, com dívida controlada e por aí vai. E o Banco do Brasil continua atendendo a esses critérios. E é exatamente por isso que eu continuo comprando o Banco do Brasil, tanto na minha carteira pessoal, quanto na carteira do meu filho, que é a carteira que eu uso aqui do canal. E outra coisa muito importante, cara, que é o seguinte: reza a lenda que quem deixar like aqui no vídeo fica milionário, assim como eu fiquei, beleza? Então aproveita que o vídeo ainda não acabou e senta o dedo no like. Eu construí aqui rapidinho um código para pegar os dados da cotação do Banco do Brasil durante esses períodos de crise para a gente tentar entender como foi que o Banco do Brasil se comportou durante esses períodos. Isso aqui eu consigo fazer porque eu sou programador, mas isso é um assunto para outra hora, né? Então, vamos lá. Olha aí. Então aqui a gente tem o nível de queda, certo? E as crises aqui embaixo. E dá aqui uma olhada, cara. Subprime, quase 60% em 2008. 2020, ó, a pandemia também, quase 60%. Aqui 2014 e 2016, tá commodities, né? Provavelmente ele tá pegando ali um pouquinho da crise de commodities, mais a crise Dilma, e teve aqui uma quedinha de 20%, ou seja, cara, normal, velho, normal. Para Banco do Brasil, isso é normal. E para finalizar, me diz aí, você concorda comigo ou acha que eu tô maluco em continuar comprando o Banco do Brasil? Deixa aqui nos comentários. Valeu, até mais, te espero no próximo vídeo.